Olá pessoal, tudo bem? Hoje comentarei as questões da prova de 2018 da Escola de Aprendizes de Marinheiro. Já estão disponíveis aqui no canal as correções das provas de 2017 e 2016. Em breve eu vou disponibilizar também as correções das provas de 2019, 2020 e 2021. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando uma nova correção for acrescentada. Bons estudos e vamos aos comentários. A partir de um dos vértices de um polígono convexo, pode-se traçar tantas diagonais quantas são o total de diagonais de um pentágono. É correto afirmar que esse polígono é um, aí vem as alternativas aqui. Pessoal, como é que a gente vai trabalhar essa questão? Primeiro vamos descobrir quantas diagonais tem um pentágono, né? Quem não sabe quantas diagonais tem um pentágono, tem que utilizar a formulazinha ali de diagonais. Um pentágono ele tem 5 diagonais. Porém, quem não sabe disso, utiliza diagonais, é calculada, sabendo o número de lados do polígono, multiplicando por n menos 3 e dividindo tudo isso por 2. Essa expressão vai calcular, então, o número de diagonais dado n lados. N lados, ou n vértices, ou n ângulos internos, ou n ângulos externos. Porque quando a gente tem um polígono convexo, a gente tem que imaginar ele assim, né? Polígono convexo. Seria um polígono desse tipo aqui, aonde a gente tem vértices, aqui são os vértices, vamos chamar esse aqui de A1, vamos chamar esse aqui de A2, esse aqui seria o A3, aqui seria o AN, aqui seria o vértice AN menos 1. E aqui no caso seria o vértice A4. E nós teríamos ainda vértices, né? Para cá. Bom, o que é uma diagonal? A diagonal é um segmento de reta que vai unir dois vértices que não são consecutivos. Por exemplo, o A1, vamos tomar o A1 aqui como base, ele traça uma diagonal para o A3, mas ele não traça uma diagonal para o A2. O A2 aqui, A1, A2, na verdade é um lado, né? Isso aqui é o lado, então. Então, a partir de um vértice, nós podemos traçar lados ou diagonais. Então, diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ele disse que de um vértice qualquer, nós conseguimos traçar tantas diagonais quantas diagonais tem um pentágono. Quem não sabe quantas diagonais tem um pentágono, pode usar essa formulazinha aqui, usando o n ali como 5. Então, o número de diagonais de um pentágono é 5, 5 menos 3, que vai dar 2, dividido por 2. Então, nós vamos ter que o número de diagonais de um pentágono é 5 vezes 2, dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2. O número de diagonais de um pentágono é 5. Bom, então, de cada vértice do A1, por exemplo, nós conseguimos lançar 5 diagonais. Agora, como descobrir quantos lados tem um polígono? A própria lei informa isso para a gente. Por quê? n-3 indica o número de diagonais que a gente consegue lançar de cada vértice. E por que isso acontece? Porque do A1 eu não consigo lançar diagonal para o próprio A1, não consigo lançar diagonal para o AN, que é um vértice consecutivo, e não consigo lançar diagonal para o A2, que também é um vértice consecutivo. Ou seja, o A1, o A2 e o AN não recebem diagonais. Como a gente tem n lados e a gente vai perder 3 possibilidades diagonais, que no caso aqui A1, AN é lado, A1, A2 é lado e A1, A1 é o próprio ponto, então nós pegamos n-3 e descobrimos quantas diagonais vão partir de cada vértice. Então, o número de diagonais que parte de cada vértice é dado pela expressão n-3. Como ele disse que a quantidade de diagonais por vértice é 5, que é o número de diagonais de um pentágono, então nós temos que n-3 é igual a 5. Passando o 3 para o outro lado, nós vamos ter 5 mais 3 é igual a n, e n, que é o nosso polígono, ele tem 8 lados. E 8 a gente percebe que está aqui na letra C, que é o octógono, que é o polígono que tem 8 lados. Considere a função f de x, que é igual a k, que multiplica cosseno de x, onde k é uma constante real, diferente de zero, e x é o valor em graus. Tá? X está em graus. É correto afirmar que a razão é uma divisão entre f de 60 e f de 45 é igual a quanto? Então, o que ele quer aqui é uma razão, que é uma divisão, entre a imagem dos 60 graus através da lei e a imagem do 45 graus. A gente sabe que a lei é k vezes cosseno de x. No lugar do x, a gente colocou 60. Então, aqui a gente vai ter k
vezes cosseno de 60 graus. E embaixo a gente vai ter também K vezes cosseno de 45 graus. Como o K ele disse que é uma constante real e é diferente de zero, vamos simplificar aqui K e K. Nós vamos ter, então, o cosseno de 60 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. Agora é só pegar o valor, substituir e dividir. Bom, vamos imaginar que você esqueceu qual é o cosseno de 60 e qual é o cosseno de 45. Então você monta uma tabelinha que é assim, né? Seno e cosseno. A tabelinha da trigonometria para lembrar ali do seno de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis do triângulo retângulo. Então nós vamos colocar aqui 30 graus, 45 graus e 60 graus. Observe que a gente quer saber o cosseno de 45 e o cosseno de 60 graus. Para isso, basta montar aqui frações. Fração, fração, e aqui embaixo também colocar frações. E colocar o denominador 2 para todas essas frações. É bem tranquilo. Então, a forma de montar essa tabelinha, para quem tem alguma dúvida, é seno, cosseno, ângulo de 30, 45 e 60. Frações em todos eles, com denominador 2. Agora, a partir do seno, você coloca no numerador o número 1, depois o número 2, depois o número 3. Lá embaixo você inverte 3, 2 e 1. Bem tranquilo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Na parte de cima, coloca a raiz. Raiz de 1 é 1. Então, não precisa colocar raiz no 1. Na parte de cima, coloca a raiz quadrada. Na parte de cima, coloca a raiz quadrada. Na fração de baixo, a mesma coisa. Na parte de cima, coloca a raiz. Na parte de cima, a raiz. E raiz de 1 é 1, não precisa colocar. Observando aqui, a gente percebe que o cosseno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, para quem tem alguma dúvida, monta a tabelinha, busca os valores e substitui. Então, o cosseno de 60, a gente percebe que é 1 sobre 2. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. É claro que quem entende e percebe um pouquinho mais longe, não precisa montar a tabelinha, já vai ali, coloca os valores e já resolve a questão. Bom, aqui a gente tem meio sobre raiz de 2 sobre 2. Uma dica para quem quiser, né? É assim, quando você tem uma fração, por exemplo, x sobre a, e essa fração está dividida por uma outra fração, por exemplo, y sobre a. Como o denominador das duas frações é o mesmo, nós podemos simplificar aqui, ó. E não precisa ser o mesmo, basta que a gente possa simplificar e a gente vai lá e corta. Então, nós vamos ter aqui x sobre 1 é x e y sobre 1 é y, gerando uma razão mais simples. Então, quando a gente tem o mesmo denominador em ambas as frações, nós podemos, então, simplificar, cortar, tirar aquele valor. Observe, então, que aqui embaixo a gente tem 2 e aqui embaixo a gente também tem 2. Então, vamos cortar, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Bom, agora a gente tem que racionalizar esse denominador, né? Para isso, a gente multiplica o numerador por raiz de 2 e o denominador por raiz de 2. Aí a gente consegue tirar, então, a raiz do denominador. Na parte de cima vai aparecer raiz de 2, na parte de baixo vai aparecer raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai ser raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2, a gente percebe na letra A. É correto afirmar que o valor da soma das raízes reais da equação x à quarta igual a 7x ao quadrado mais 18 é um número, aí vem aqui as alternativas, né? Bom, pessoal, para a gente descobrir as raízes reais de uma biquadrada, nós temos que fazer uma mudança de variável. Aqui a gente tem x ao quadrado e x à quarta também tem x ao quadrado. A gente poderia reescrever isso assim, né? X ao quadrado elevado a 2 é igual a 7x ao quadrado mais 18. Quando a gente tem uma biquadrada, então a gente vai substituir x ao quadrado por uma outra variável. Vamos chamar de a. A gente procura o valor de a, depois a gente devolve nessa equação x ao quadrado é igual a para descobrir os valores de x. Bom, vai ficar assim. A ao quadrado, porque a gente está trocando x ao quadrado, é igual a 7 vezes a mais 18. Vamos passar 7a para o lado de cá, a gente vai ficar com a ao quadrado menos 7a menos 18, e isso é igual a zero. Bom, nós podemos usar a básica, era para resolver essa equação de segundo grau,
ou podemos trabalhar com soma e produto. Muitas vezes é possível resolver a questão por soma e produto. Então, nós fazemos primeiro o produto para analisar aqui e depois nós fazemos a soma. Então, o produto é C sobre A. O A é o númerozinho que aparece aqui na frente, que é o número 1. Então, menos 18 é o produto. E a soma é menos B sobre A. No caso, é menos 7, a soma é 7. Agora, a gente vai ter que procurar dois números cujo produto é menos 18 e cuja soma dos mesmos números tem que dar 7. Nós podemos começar com 1 e o 18. 1 vezes 18 dá 18 positivo. Nós queremos negativo. Então, um dos dois é negativo. Como a soma é positiva, então o maior número é positivo. No caso aqui, vamos deixar menos 1 vezes 18, que vai dar menos 18. Na hora que a gente soma, isso daqui vai dar 17. E 17 não é 7. Então, esses dois valores não atendem à nossa solução. Vamos para o 2 vezes o 9. 2 vezes 9 dá 18, só que a gente quer negativo. Um dos dois é negativo, então vamos colocar o negativo no menos 2, porque a soma tem que dar positiva. 9 menos 2 deu 7. Observa que bateu a soma e está batendo o produto. Logo, esses dois valores aqui são nossas soluções. O nosso A, ele vale menos 2, que é a raiz, ou a raiz vale 9. Vamos substituir nessa equação agora para descobrir o valor de x, que é o que interessa para a gente, porque ele quer a soma das raízes reais. Nós vamos ter então o seguinte, x ao quadrado é igual a A, e A vale menos 2. Nesse caso aqui, a gente não tem solução, né? Porque se passar para o outro lado vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos 2. Então, eu não tenho solução real aqui. Agora, x ao quadrado é igual a A, que é 9. Nós vamos ter x é igual a mais ou menos raiz de 9. E nesse caso, nós vamos ter x igual a menos 3 ou x igual a 3. Como essas duas raízes são raízes reais e ele quer a soma das raízes reais, nós vamos ter menos 3 mais 3 é igual a 0. E agora vamos analisar as alternativas. 0 é um número primo? Não, 0 não é primo, ele é um número par. 0 é divisor de 36? Não. 0 não divide 36, 0 não divide 16, 0 não divide 25. Logo, o 0 ele é múltiplo do número 3, então letra C. Observe a figura abaixo. A gente percebe aqui uma torneira A, uma torneira B e está aqui um ralo. Aí ele explica assim. Uma piscina se utiliza das duas torneiras e do ralo da figura acima para a manutenção do seu nível de água. A torneira B, que é essa torneira aqui, aberta sozinha, enche a piscina em 6 horas. Então, em 6 horas, essa torneira enche a piscina. E a torneira A, também sozinha, enche a piscina em 4 horas. Então, a torneira A, que é essa daqui, ela enche a piscina em 4 horas. Caso a piscina esteja cheia, o ralo a esvaziará no tempo T. Então, o ralo esvazia a piscina em T horas. Num certo dia, o piscineiro, estando a piscina vazia, abriu as duas torneiras A e B, porém esqueceu de fechar o ralo, constatando posteriormente que a piscina ficou completamente cheia. Nessas condições, em 12 horas. Então, ele deixou todo o sistema aberto. A torneira A aberta, a torneira B aberta e o ralo aberto. Mesmo assim, a piscina se encheu em 12 horas. Sendo assim, é correto afirmar que essa piscina, com as duas torneiras fechadas e o ralo aberto, estando totalmente cheia, necessitará de T horas para esvaziá-la, sendo T igual a quantas horas? Então, pessoal, isso aqui é um sistema de torneiras e ralos, né, numa piscina. É fácil de resolver. A gente precisa primeiro perceber como é que o sistema funciona a cada hora, né? Porque aqui ele diz que a torneira A enche a piscina em 4 horas. A torneira B em 6 horas. Mas as duas juntas vai funcionar como, né? Então vamos trabalhar a ideia de 1 hora. O que está acontecendo em 1 hora para todo o sistema? É um jogo de frações aqui e não é difícil. É bem assim. Para a torneira A, como ela enche a piscina em 4 horas, em 1 hora a gente entende que ela vai encher 1/4 da piscina. Então, em 1 hora, a torneira A ela vai encher 1/4 da piscina. Da mesma maneira, em 1 hora, a torneira B ela vai encher 1/6
da piscina. É só inverter esse número aqui, inverte ele e tu vai saber quanto da piscina está sendo cheia em 1 hora. E aqui também é a mesma coisa, ó. Em T horas, isso aqui vai esvaziar a piscina. Então, em 1 hora, vai esvaziar 1 sobre T da piscina. Agora, veja bem, o sistema todo funcionando ao mesmo tempo, nós vamos ter o seguinte, em 1 hora, sempre você calcula em 1 hora, para ter noção depois. Em 1 hora está acontecendo o seguinte, a torneira A enche 1/4 da piscina, a torneira B enche 1/6 da piscina e o ralo tira 1T da piscina. Observa que P aqui é uma constante, a gente pode colocar o P em evidência e a gente vai ter 1/4 mais 1/6 menos 1 sobre T, e aí a gente pode multiplicar isso aqui pela piscina. Agora vamos somar essas duas frações, né? Não precisa somar T, deixa quietinho. Então vamos somar essas duas frações, 4 e 6, o MMC é 12. Então vamos colocar 12 aqui, 12 dividido por 4 dá 3, 12 dividido por 6 dá 2, e tudo isso aqui menos 1 sobre T vezes a piscina. O que vai dar aqui, ó, 5 sobre 12, vou colocar aqui do ladinho, ó, 5 sobre 12 menos 1 sobre T da piscina. O que indica isso daqui para a gente? Indica que em 1 hora, 5/12 menos 1 sobre T da piscina está sendo cheia. Menos significa o ralo, porque o ralo tira, então é menos. As duas torneiras colocam, então é mais. Bom, em 1 hora está acontecendo isso. Agora, a piscina vai ficar cheia, ele disse no problema, em 12 horas. Então vamos montar uma regrinha de 3 bem simples. Vai ficar assim, em 1 hora, nós temos que 5/12 menos 1 sobre T da piscina está sendo cheia. Agora, em 12 horas, toda a piscina está cheia. Então, em 1 hora está acontecendo isso. Em 12 horas, toda a piscina está cheia. Bom, isso aqui é uma regrinha de 3 que a gente pode multiplicar cruzando. 1 vezes P vai dar P, e isso é igual a 12 vezes aquele número lá. 12 vezes 5 sobre 12 menos 1T vezes P. Observa que o P e o P a gente pode cortar, ou seja, dividir por P aqui vai dar 1 e dividir por P aqui também vai dar 1. O número 12 a gente pode multiplicar ele aqui dentro. Então a gente vai ter aqui 1 é igual 12 vezes 5 sobre 12 vai dar 5, porque vai dividir pelo 12. E 12 vezes menos 1 sobre T vai dar menos 12 sobre T. Como o P já desapareceu, né? Ele é 1, a gente não precisa mais repetir. Observem que T é a única dúvida que a gente tem aqui. T é o tempo que se leva para o ralo esvaziar a piscina quando ela está cheia, que é justamente a pergunta. Então, encontrando T, a gente resolve ou responde o que ele quer. Bom, tirando 1 do lado de cá, vai dar 0, e tirando 1 do lado de cá, vai dar 4, nós vamos ter 0 é igual a 4 menos 12 sobre T. Passando menos 12 sobre T para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ele vai ficar assim, 12 sobre T é igual a 4. Passa o T multiplicando, a gente vai ter 12 é igual a 4 vezes T. Divide por 4, a gente vai ter 3 é igual a T. Ou seja, o ralo vai esvaziar a piscina em 3 horas. E 3 horas a gente encontra aqui, ó, na letra A. Se a soma dos quadrados das raízes da equação x² mais px mais 10 igual a 0 é igual a 29, é correto afirmar que p² é um múltiplo de... Então, vamos lá. A soma dos quadrados das raízes da equação. Nós temos aqui uma equação de segundo grau que tem duas raízes. Já que ela é do segundo grau, então vamos considerar aqui que ela tem as raízes A e B. Ele disse que a soma dos quadrados das raízes A e B, então vai ficar assim, a soma dos quadrados das raízes é A ao quadrado mais B ao quadrado. Ele disse que é igual a 29. Aí ele quer saber quanto é que é P elevado ao quadrado, que é a nossa dúvida. Quando o problema dá a soma dos quadrados das raízes, a gente vai utilizar aqui produtos notáveis. O que acontece? Quando a gente tem A ao quadrado mais B ao quadrado, se a gente somar 2AB, ou 2 vezes o A vezes o B,
a gente completa aqui o trinômio quadrado perfeito, que é dado por A mais B ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Quando a gente soma 2AB, a gente tira logo em seguida, isso vai dar zero, e a gente não altera a ideia inicial. A ideia aqui é a seguinte: quando a gente tem a soma dos quadrados de duas ideias, basta adicionar duas vezes a primeira pela segunda e completar aqui um trinômio quadrado perfeito. Feito isso, é só tirar de novo, né? Já que a gente somou 2AB, tirar 2AB, que a gente não altera em nada o que a gente tinha no início. Bom, sabendo disso, vamos completar aqui o trinômio quadrado perfeito. Vai ficar assim: A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora nós vamos somar mais duas vezes o primeiro pelo segundo e vamos tirar logo em seguida duas vezes o primeiro pelo segundo. Isso vai ser igual a 29. Observe que essa soma aqui vai gerar o trinômio quadrado perfeito, que é dado por A mais B ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, você vai descobrir isso daqui. Logo em seguida, tira menos 2AB, e isso é igual a 29. Observem que A mais B é a soma das raízes, e observem que AB, A vezes B, é o produto das raízes. E a gente sabe que a soma das raízes, x1 mais x2, é dada por menos B sobre A, que é o coeficiente B dividido pelo coeficiente A, trocando o sinal do B. E o produto das raízes, x1 vezes 2, é o coeficiente C dividido pelo coeficiente A. O coeficiente C, no caso aqui, é o termo independente. Então, calculando aqui a soma das raízes e o produto das raízes, a gente vai ter o seguinte: soma. A soma aqui é menos P sobre A, que é 1. Então, vai ficar soma menos P sobre 1 ao quadrado. E o produto é o termo independente sobre A, que é C sobre A. No caso aqui, 10 sobre 1. 10 sobre 1. E isso é igual a 29. Aqui nós vamos ter menos P dividido por 1 vai dar menos P. E menos P ao quadrado vai ficar P ao quadrado positivo. Menos 20 é igual a 29. Passo 20 para o lado de lá e a gente vai ter P ao quadrado é igual a 29 mais 20. E P ao quadrado, a gente percebe aqui que é igual a 49. P ao quadrado é igual a 49. O problema pede P ao quadrado é múltiplo de quem? Ora, P ao quadrado 49 é múltiplo de 2. Não, não é par. É múltiplo de 3. Não, ele não é divisível por 3. Ele é múltiplo de 5. Não, ele não termina nem em 0 nem em 5. Ele é múltiplo de 7. Sim, o 7 divide ele. Então, ele é múltiplo de 7, letra D. Se A é igual a raiz quadrada, aí abaixo dessa raiz nós temos raiz de 6 menos 2. Vai multiplicar uma outra raiz. Abaixo dessa raiz nós temos 2 mais raiz de 6. Então, qual é o valor de A ao quadrado? Bom, quando a gente tem o produto de duas raízes de mesmo índice, por exemplo, raiz de P vezes a raiz de Q, como o índice é 2, nós podemos, então, escrever uma raiz só, multiplicando os dois números que estão abaixo daquela raiz. Vamos começar fazendo isso aqui. A é igual a raiz quadrada, no caso eu vou colocar um parênteses, raiz de 6 menos 2, que multiplica, do lado de cá, vou colocar a raiz na frente, raiz de 6 mais 2. E vamos então completar aqui. Observe então que eu tenho P e Q e multipliquei os dois debaixo de um mesmo traço de raiz por causa da propriedade do produto de raízes de mesmo índice. Agora, a gente percebe dentro dessa raiz que a gente tem um produto da soma pela diferença de duas ideias. E a gente sabe que o produto da soma pela diferença de duas ideias, a gente resolve assim. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, produto da soma pela diferença de duas ideias é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Essa é a forma fatorada dessa ideia aqui. Voltando aqui para o nosso problema, nós vamos ter raiz quadrada de quadrado de raiz de 6 menos quadrado do 2. Então, o nosso A ele é igual a raiz quadrada de raiz quadrada ao quadrado vai sair 6, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Esse negativo não é elevado ao 2, porque esse expoente 2 é expoente apenas da base 2. Então, nós vamos ter 6 menos 4. Então, A é igual a raiz de 2. Só que o problema pede A ao quadrado. Então, vamos elevar A ao quadrado. E quem está do outro lado também ao quadrado. Então, nós vamos encontrar que A ao quadrado é igual a 2. E 2 a gente encontra aqui na letra B.
Na figura acima, AB tem o mesmo comprimento de AC. Então, vamos marcar essas duas ideias para a gente poder perceber depois. AB está aqui e AC está aqui, ó. Então, tem a mesma medida. Bom, num triângulo, quando a gente tem lados de mesma medida, a gente tem ângulos opostos a esses lados de mesma medida também. Então, oposto ao lado AC, esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui de cima. Porque são ângulos opostos aos lados congruentes, lados de mesma medida. AB tem mesmo comprimento de AC. Então, os ângulos opostos a esses lados são ângulos congruentes. Ele diz ainda que BX é igual a BY, ou seja, o comprimento BX é igual a BY. Vamos marcar essas duas ideias. BX está aqui, ó, e BY está aqui. De novo, a gente tem um triângulo aqui com duas medidas idênticas, que é o triângulo BYX. Logo, esse ângulo aqui, ó, que está oposto a BX, ele gera um ângulo que é congruente a esse ângulo aqui, tá? Eu vou pintar por cima aqui do X um pouquinho, que é congruente a esse ângulo verde. Então, são ângulos opostos aos lados congruentes, então são ângulos congruentes também. E ele ainda diz mais, ele diz que CZ é igual a CY. CZ está aqui e CY está aqui. Bom, como esses dois lados são congruentes, no triângulo CZY, então nós temos que esse ângulo aqui, ó, que está oposto ao lado CY, ele é congruente a esse ângulo aqui, que está oposto ao lado CZ. Bom, com isso, nós temos aqui dois ângulos congruentes, dois ângulos verdes congruentes e dois ângulos vermelhos congruentes. Ele diz ainda que o ângulo A mede 40 graus. Então, esse ângulo aqui, A, ele mede 40 graus. Ora, se a gente tem esse ângulo aqui de 40 graus, nós conseguimos achar esse ângulo vermelhinho aqui. Por quê? Eles são ângulos congruentes, vamos chamar esse ângulo aqui de A e vamos chamar esse ângulo aqui de A. Então, nós temos que A mais 40 vai dar, então, do 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo ABC. Nós temos, então, que 2A, que é A, mais 40 graus, é igual a 180 graus. Tirando 40 dos dois lados, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 140, nós vamos ter que 2A é igual a 140. Logo, o A vale 140 por 2, 70 graus. Então, esse ângulo que está na cor vermelha, ele vale 70 graus. Agora, tendo esse ângulo aqui, nós conseguimos calcular esse ângulo que está na cor laranja. E nós conseguimos calcular também esse ângulo que está na cor verde. E eles são ângulos de mesmo tamanho. Por quê? Laranja e A somados dá 180. E verde e A também dá 180. Então, a gente conclui aqui que esse ângulo aqui, eu posso chamar ele de B, esse aqui de B, esse aqui de B e esse aqui também de B. Então, são ângulos de mesma medida. Achou um, achou todos. Ele quer saber qual é o ângulo XYZ. Então, vamos lá. X está aqui, Y está aqui e Z está aqui. Ele quer saber quem é esse ângulo aqui, ó, que está entre o ângulo laranja e o ângulo verde, né? Qual é o valor desse ângulo? Bom, se a gente descobrir quem é B, a gente mata a questão. Bom, para descobrir B, a gente pode pensar assim, A mais B é 180, né? E a gente já tem o valor do A, que vale 70. Então, nós podemos chegar no B fazendo assim, né? A, que é esse A aqui, mais 2B é igual a 180 graus. Bom, o valor de A a gente já tem, 70 graus. Mais 2B é igual a 180 graus. Tirando 70 dos dois lados, a gente vai chegar no 2B. 2B é 180 menos 70 é 110. Agora, veja bem, o que a gente quer calcular aqui é esse ângulo que está na cor rosa, vamos chamar ele de C. A gente quer calcular o ângulo C. Só que 2B, B mais B, esse B mais esse B, mais o C dá 180 graus. Então, nós podemos pensar assim, 2B mais aquele C é igual a 180 graus. A gente quer o ângulo C. E a gente tem que descobrir 2B. Mas 2B a gente descobriu aqui, ó, 110 graus. Então, se a gente colocar aqui 110 graus mais o ângulo C, vai dar 180 graus.
porque a soma desses três ângulos B mais C mais B é um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Tirando 110 daqui e tirando 110 do outro lado, a gente vai descobrir que o ângulo C, 180 menos 110, é 70 graus. Como ele quer saber quem é o ângulo C, que é o ângulo XYZ, esse ângulo então é 70 graus, ele está na letra D. Analise a figura abaixo. A área do trapézio da figura acima é 12. Então o trapézio que ele cita aqui é o trapézio EGHD. Então, a área desse trapézio é 12. Para calcular a área de um trapézio, a gente lança a mão dessa lei, né? A área do trapézio é igual a metade da soma das duas bases, a pequena e a grande, vezes a altura. Então, soma das bases vezes a altura dividido por 2, ele diz que a área do trapézio é 12. Considere que o segmento EC, ele vale 4. O segmento EC é esse que eu estou marcando aqui, ó, EC. Esse segmento, ele vale 4. Vamos deixar anotadinho aqui, 4. CD é um segmento de medida 2. Observe que CD é esse segmento daqui até aqui. Ele tem medida, então, 2. E GH é igual a 2R. GH é esse segmento e ele mede 2R. Considere ainda que os pontos C, G e H, C é esse pontinho aqui, G é esse pontinho aqui, e H é esse pontinho aqui, são pontos de tangência. E R é o raio do semicírculo sombreado. Então, R é o raio do semicírculo sombreado. 2R, então, é o diâmetro. Como ele disse que C é o ponto de tangência e G é um ponto de tangência, então esse 4, que é a medida do segmento EC, também é medida do segmento EG. Por quê? Quando a gente tem uma circunferência e tem um ponto fora dessa circunferência, e tem duas tangentes a essa circunferência, os segmentos tangentes aqui, no caso PA, que vale x, é congruente ao segmento PB, que também vale x. Então, sempre que a gente tem uma circunferência, um ponto externo, e duas tangentes a partir daquele ponto externo, então aqueles segmentos que partem de P até o ponto de tangência, eles são congruentes. Então, nesse caso aqui, EC é do mesmo tamanho, é congruente a EG. Da mesma maneira, C e H são pontos de tangência. Então, CD é congruente a DH. Então, aqui vale 2 também. Então, nós temos aqui DH vale 2, EG vale 4, ED vale 4 mais 2, 6, tá? E temos aqui 2R. Continuando a leitura, ele fala assim: sendo assim, é correto afirmar que a área do semicírculo sombreado é igual a quanto? Para calcular a área de um semicírculo, no caso a gente tem aqui essa partezinha aqui, a gente precisa calcular a metade da área do círculo. Para calcular a área de um círculo, a gente precisa de πr ao quadrado. Então, se a gente descobrir qual é o valor de r ou qual é o valor de r ao quadrado, a gente mata a questão. Bom, a gente sabe que a área do trapézio vale 12. Mas para calcular a área do trapézio, a gente precisa da base pequena e da base grande. A base grande aqui do trapézio vale 4. A base pequena vale 2. E a altura do trapézio vale 2R. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte: a área do trapézio, que vale 12, é metade de quem? Da base pequena, que é 2, né? Mais a base grande, que é 4, vezes a altura do trapézio, que é dada aqui por 2R. Como a área do trapézio vale 12, vamos substituir aqui, vai ficar 12 é igual a metade, 2 mais 4 vai dar 6, vezes 2R. Vamos cortar esse 2 com esse 2 aqui. E a gente vai ter, então, que 12 é igual a 6 vezes R. Dividindo por 6, a gente vai ter 2 e vai ter R. O raio vale 2. Logo, substituindo aqui, a gente vai descobrir a área do semicírculo. Então, a área do semicírculo é igual a metade de π, como o raio vale 2, 2 ao quadrado. Isso é igual a metade de π vezes 4, e isso é igual a 2π. Logo, a área do semicírculo é 2π, e 2π a gente encontra na letra B. Dentre os inscritos em um concurso público, 60% são homens e 40% são mulheres. Sabe-se que já estão empregados 80% dos homens e 30% das mulheres. Qual a porcentagem dos candidatos que já têm emprego? Como o problema ele não dá uma população para o número de inscritos, vamos trabalhar com 100 pessoas.
100 facilita muito o nosso cálculo no final. Vamos separar esses 100 em dois grupos. Um grupo de homens e um grupo de mulheres. Vamos representar os homens pelo símbolo de homens e o grupo de mulheres por esse símbolo aqui. Então, 60% de 100, a gente tem 60 homens. E o número de mulheres, então, 40% de 100, nós temos 40 mulheres. Observe que 60 por 100 dá 60% e 40 por 100 dá 40%. Sabe-se que já estão empregados 80% dos homens. Então, aqui, ó, nós já temos, então, empregados 80% dos homens. Vamos chamar de empregados e de não empregados o complementar dos empregados, ou seja, não empregados. A gente sabe que o número de empregados é homens, 80% de 60. 80% de 60, né, para quem tem dúvida, é 80 por 100 de 60. Cortando esse zero com esse zero e esse zero com esse zero, 8 vezes 6, nós temos 48 homens. 48 homens estão empregados. 60 menos 48, 12 não estão empregados. Da mesma maneira, 30% das mulheres estão empregadas. Então, nós vamos separar isso aqui em dois grupos, que é o grupo das mulheres empregadas e das não empregadas, que seria o complementar da ideia anterior. Vamos colocar um tracinho sobre o E. Bom, o número de mulheres empregadas é dado por 30% do número de mulheres, que são 40. Cortando esse zero com esse zero e esse com esse, 3 vezes 4 são 12. 12 mulheres estão empregadas. Nós temos 40 mulheres. 40 menos 12, 28 não estão empregados. Então, ele quer saber agora qual a porcentagem dos candidatos que já têm emprego. Ora, os candidatos que têm emprego aqui são 48 homens e 12 mulheres. Se a gente somar esses dois números, nós vamos encontrar 60 pessoas têm emprego. Ora, 60 por 100, 60%, 40 por 100, 40%, 48 por 100 significa 48% da população são homens empregados, 12 por 100 são 12% da população são homens desempregados e assim sucessivamente. 48 mais 12 deu 60. 60 por 100, a gente sabe que é 60%. Então, 60% dos candidatos têm emprego, e isso a gente encontra na letra A. Um arquiteto pretende fixar em um painel de 40 metros de comprimento horizontal 7 gravuras com 4 metros de comprimento horizontal cada uma delas. A distância entre duas gravuras consecutivas é D, enquanto que a distância da primeira e da última gravura até as respectivas laterais do painel é 2D. Sendo assim, é correto afirmar que D mede quanto? Pessoal, uma questão bem tranquila, porque a gente sabe que esse painel aqui, ó, ele tem, conforme ele disse aqui, ó, 40 metros. Então, a soma de todas essas medidas horizontais aqui, ó, todas elas, tem que dar 40 metros. O problema também disse que cada gravura dessa tem 4 metros de comprimento horizontal. Então, aqui a gente tem 4 e assim por diante. Todas aqui tem 4 metros. Bom, se a gente somar tudo isso daqui, vai ter que descobrir 40. Então, vamos lá. Somando 2D mais 2D dá 4D. 4D, 5D, 6, 7, 8, 9, 10D. Então, nós temos que 10D mais. Nós temos 4 metros aqui, 4, e são 7 gravuras. Então, nós temos 7 vezes 4. Ora, essa soma tem que dar 40, que é o comprimento horizontal, então, do nosso painel. Nós temos aqui 10 vezes D mais 28 é igual a 40. Essa medida está em metro, essa aqui também está em metro, tá? Então, nós temos 10D é igual a 40 menos 28. Então, 10D é igual a 12. Dividindo todo mundo pelo 10, a gente vai ter que D é igual a 12 por 10, 1,2. Como a gente está trabalhando com metro desde o início, então aqui também é metro. Então, D é igual a 1,2 metros. E 1,2 metros a gente encontra aqui na letra C. A expressão dada
para x diferente de 1. Esse x diferente de 1 ele está excluindo a possibilidade do x ser 1 e dar algum problema. X é diferente de meio, né? Porque se a gente colocar meio aqui, vai dar 1 menos 1 vai dar 0. E a gente não pode ter denominador nulo. E x diferente de menos meio, então ele está excluindo a possibilidade do x ser menos meio e zerar em algum lugar, é igual a quanto? Então o nosso trabalho aqui é só resolver essa expressão. Para isso, a gente tem aqui uma fração e um número, né? Quando a gente tem uma fração e mais ou menos um número, a gente multiplica ali, ó, e a gente vai ter A mais B vezes C sobre aquele B. Então é assim que a gente vai resolver aqui e também vai resolver aqui. Isso é uma fração e um número. Aqui é um número e uma fração. Vai ficar assim. Vamos repetir o x menos 1. Esse 1 vai ser multiplicado por 2x menos 1. Tudo isso sobre 2x menos 1. Tudo isso dividido. Agora, esse multiplica por esse. Vai ficar 1 menos 2x mais aquele x. Tudo isso sobre 1 menos 2x. Distribuindo aqui, a gente vai ter x menos 2x. Menos vezes menos vai dar mais 1. Tudo isso sobre 2x menos 1. Tudo isso sobre. Aqui nós vamos ter 1 menos 2x mais x vai dar menos x sobre 1 menos 2x. Aqui nós vamos ter x menos 2x, vai dar menos x, mais 1, sobre 2x menos 1. Tudo isso sobre 1 menos x, sobre 1 menos 2x. Observe que essa expressão é diferente dessa expressão apenas pelos sinais. Aqui a gente tem mais 2x, aqui a gente tem menos 2x. Aqui a gente tem menos 1 e aqui a gente tem mais 1. Bom, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque se esse denominador fosse idêntico a esse denominador, a gente podia cortar os dois. Por que a gente pode cortar? Porque quando a gente tem x dividido por a e y dividido por a gente pode simplificar o a com a e a gente vai ter x dividido por y. Então, como fazer com que esses sinais fiquem idênticos a esses sinais? É só a gente trocar o sinal do numerador e do denominador na mesma fração. A gente vai ter isso aqui, ó, menos x mais 1, repetir, sobre 2x menos 1, dividido. Trocando o sinal aqui, a gente vai ter x menos 1, troquei o sinal, e trocando o sinal aqui, a gente vai ter 2x menos 1. Observem agora que a gente pode cortar esse 2x menos 1 com esse 2x menos 1 usando essa ideia aqui. Vai ficar aqui menos x mais 1 dividido por x menos 1. Agora observe que essa expressão do numerador só é diferente da expressão do denominador porque os sinais estão contrários. Então, menos x mais 1 menos 1. Podemos, então, no numerador, colocar o negativo em evidência. Vai ficar x menos 1 sobre x menos 1. Ora, agora a gente pode simplificar aqui, ó, x menos 1 por x menos 1. Então, aqui vai dar 1 e lá embaixo vai dar 1. Sobrou, então, menos 1, igual, então, a menos 1. E menos 1 a gente encontra aqui na letra B. Uma padaria produz 800 pães. E para essa produção, ela necessita de 12 litros de leite. Então, para cada 800 pães produzidos, a gente precisa de 12 litros de leite. Se a necessidade de leite é proporcional à produção de pães, se a gente aumenta o número de pães, proporcionalmente a gente também precisa aumentar o número de leite. E se o dono quer aumentar a produção de pães em 25%, então se ele aumentar aqui em 25%, então proporcionalmente a gente tem que aumentar aqui em 25%. E se o litro do leite custa R$ 2,50, quanto o dono deverá gastar a mais com a compra de leite para atingir a meta de produzir 25% a mais de pães? Então ele quer trabalhar só com o aumento. 25% aqui de 800 seria 1/4, né? Porque a gente sabe que 25% é, na verdade, 25 por 25 é 1 e 100 por 25 é 4. Então, é 1/4. Ele quer aumentar em 200 pães a produção. A gente vai precisar, proporcionalmente, aumentar o número de leites, então, de 1/4.
Então, a gente tem 12 vezes 1/4. Então, a gente tem 3 litros. Então, a gente vai precisar de 3 litros de leite a mais. Bom, 3 litros de leite a mais, cada litro custa R$ 2,50, é uma regrinha de 3 bem simples, né? Então, se 1 litro ele custa R$ 2,50, então 3 litros proporcionalmente custa X. Como a gente multiplicou por 3 aqui, a gente vai ter que multiplicar por 3 aqui. X, que é a quantidade gasta, é R$ 2,50 vezes 3. Isso vai dar, em dinheiro, R$ 7,50. E R$ 7,50 a gente encontra aqui na letra B. Sabendo que x menos 1 sobre x é igual a 1, é correto afirmar que x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo é igual a quanto? Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Na primeira, eu vou aplicar o produto notável, que é levar ao cubo os dois lados. Então, como a gente tem que x menos 1 sobre x é igual a 1, é fácil perceber que se elevar aqui ao cubo e do outro lado ao cubo, a gente vai chegar nesse x ao cubo aqui. Bom, como desenvolver x menos 1 sobre x ao cubo? Vamos relembrar. A mais b ao cubo. A gente faz o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Não precisa decorar isso, é só pegar o expoente 3 aqui e tirar 1. E vai fazendo isso até o fim agora. Mais 3 vezes, aí vai perder 1 aqui, e esse aqui vai aumentar 1, aqui 1 vai passar para 2. E por último, a gente vai pegar b e elevar ao cubo. A gente percebe aqui que o a terceira passou a ser a ao quadrado, depois passou a ser a e desapareceu, que é o a elevado a zero. E o b começou com b elevado a zero, foi para b elevado a 1, b elevado a 2 e b elevado a 3. Os coeficientes aqui que aparecem 1, 3, 3 e 1, a gente pode descobrir pelo triângulo de Pascal. Bom, é assim que a gente desenvolve o a mais b ao cubo. Então, utilizando essa ideia aqui, nós vamos ter x ao cubo. No caso aqui é negativo, a gente trabalha com b negativo, tá? Então, vai ficar aqui mais 3 vezes x ao quadrado, que no caso é o a, x ao quadrado, vezes menos 1 sobre x, que é o b, mais 3 vezes o a, que é o x, vezes o b, que é menos 1 sobre x ao quadrado, mais o b, que é menos 1 sobre x ao cubo. E esse resultado é igual a 1. Aqui a gente vai ter x, que é esse camaradinho aqui. Aí aqui a gente vai ter esse negativo, vem aqui para frente, porque só tem um negativo nesse produto. Vai ficar 3. Esse x ao quadrado, ele corta com esse x, então vai ficar só x. Aqui a gente vai ter o quadrado de um negativo, vai ficar positivo. Então, nós vamos ter mais 3x vezes 1 sobre x ao quadrado. E aqui nós vamos ter expoente ímpar em cima de um negativo, continua negativo. Negativo vezes mais vai ficar negativo. 1 ao cubo é 1, x ao cubo. Observem que aqui e aqui geram essa expressão que a gente quer, tá? Bom, x ao cubo menos 3x mais, porque essa expressão aqui, todos os termos são positivos, então vai continuar positivo. Esse x corta com um dos x que está aqui embaixo, então nós vamos ter 3 sobre x menos 1 sobre x ao cubo é igual a 1. Agora, observa que esse 3 e esse 3 eles podem entrar em evidência, então a gente vai ter x ao cubo menos 3 em evidência. Menos 3x dividido por 3 vai entrar o x positivo, mais 3 sobre x dividido por menos vai entrar menos, 3 vai ficar aqui fora, aqui vai ficar 1 sobre x, menos 1 sobre x ao cubo é igual a 1. Observa que x menos 1 sobre x é igual a 1. Então, x menos 1 sobre x é igual a 1. Então, nós vamos ter, dentro desse parênteses, vamos repetir x ao cubo, menos 3. Então, isso aqui é igual a 1, vai ficar 1, menos 1 sobre x ao cubo. É igual a 1. Agora, a gente tem x ao cubo, esse menos 3 passa para cá, mais 3. A gente vai ter menos 1 sobre x ao cubo, que é a expressão que ele quer. E isso é igual a 1 mais 3. E 1 mais 3 é igual a 4. Sendo a solução, então, 4 e 4 a gente encontra aqui na letra B.
Uma outra maneira de resolver essa questão é assim. Você pode passar esse x multiplicando aqui e aqui. Ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 1 é igual a x. Agora a gente vai isolar o x ao quadrado. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a x mais 1. Guarda isso. Tá? É claro que o x aqui ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. X ao quadrado é igual a x mais 1. Agora vamos pegar esse x ao quadrado igual a x mais 1 e vamos substituir ele aqui. Ó. Aonde? No x ao cubo, a gente tem x ao quadrado vezes x. Isso é x ao cubo. Menos 1 sobre x ao cubo é x ao quadrado vezes x. Então, no x ao quadrado, vamos colocar x mais 1. Vai ficar assim, ó, x mais 1, que multiplica x menos 1 sobre x mais 1, que multiplica x. Observe que aqui a gente vai ter x ao quadrado mais x, tá? Então, vai ficar assim. X ao quadrado mais x menos 1 sobre x ao quadrado mais x de novo. X ao quadrado mais x. No lugar de x ao quadrado, vamos devolver x mais 1. Sempre que aparecer x ao quadrado, a gente devolve x mais 1. Vai ficar assim, ó. X mais 1 mais x menos 1 sobre x mais 1 mais x. Então, aqui a gente vai ter 2x mais 1 menos 1 sobre 2x mais 1. Aqui, 2x mais 1. Agora, vamos pegar esse 2x mais 1 e multiplicar aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 1, que multiplica 2x mais 1 menos 1, que é esse aqui, ó, sobre 2x mais 1. A gente vai ter, então, 2x mais 1 ao quadrado, 2x mais 1 ao quadrado, menos 1 sobre 2x mais 1. Vamos abrir isso daqui, é um produto notável. Vai ficar quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 4x, mais 1, menos 1, tudo isso sobre 2x mais 1. A gente pode cortar esse 1 com esse menos 1. Então, a gente vai ter que 4, no lugar desse x ao quadrado, vamos trocar por x mais 1. Apareceu o x ao quadrado, troca por x mais 1. X mais 1 mais 4x sobre 2x mais 1. Que vai ficar 4x mais 4 mais 4x sobre 2x mais 1. 4x mais 4x vai dar 8x. 8x mais 4 sobre 2x mais 1. Observa que aqui em cima dá para colocar o 4 em evidência. Então, a gente vai ter aqui em cima 4, que multiplica 8x dividido por 4 vai dar 2x. 4 dividido por 4 vai dar mais 1. Tudo isso sobre 2x mais 1. Observa agora que a gente pode cortar o 2x mais 1 com 2x mais 1. Então, vai sobrar quanto? 4. E 4, então, é a nossa solução. Considerando-se todos os divisores naturais de 360, quantos não são pares? Deixa eu passar uma dica para vocês. Vamos imaginar um número n fatorado. Esse n ele tem um primo aqui, elevado a um expoente, vamos chamar de expoente alfa 1. Aí ele tem um outro primo, elevado a um expoente alfa 2, e assim sucessivamente, até um último primo, um primo n, elevado a um expoente alfa n. Para a gente calcular o número de divisores, né, o número de divisores naturais, que são os positivos, do número n, a gente precisa pegar o expoente alfa 1, somar 1, depois multiplicar pelo expoente alfa 2, somar 1, depois multiplicar isso por todos os expoentes até o alfa n mais 1. Então, isso dá para a gente a quantidade de divisores de um número, divisores naturais de um número ou divisores positivos. Então, a gente fatora em primos e pega os expoentes, soma 1, multiplica esses resultados e a gente descobre o total de divisores, que não é o que ele está perguntando aqui. Agora, como é que a gente faz para descobrir quantos são divisores pares? Vamos pegar o próprio 360. A primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar o 360.
Então, a gente vai pegar o 360 e vai fatorar ele. 360 é 36 vezes 10. 36 é 4 vezes 9. 10 é 2 vezes 5. Logo, o 360 fatorado é igual a 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. Já é primo 2 aqui. Ó. 9 é 3 ao quadrado vezes 5. Observe que 2, 3 e 5 são números primos. Bom, os expoentes do 2 é 3, o expoente do 3 é 2 e o expoente do 5 é 1. Se a gente quisesse calcular todos os divisores de 360, que não é o que ele quer, quantos divisores positivos tem o 360? Para isso, que é o total, é só pegar o 3 mais 1, 4, multiplicar pelo 2 mais 1, 3, e multiplicar pelo 1 mais 1, 2. Isso é igual a 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Então, 360 tem 24 divisores positivos. O problema pede a quantidade de divisores não pares, ou seja, a quantidade de divisores ímpares. A quantidade de divisores ímpares, você calcula assim, ó. Números de divisores ímpares, que são os não pares, de 360. Divisores positivos, tá? Então, a quantidade de divisores ímpares positivos de 360. Para descobrir os ímpares, você não pode ter o fator 2. Então, você tem que vir aqui no 360 e excluir a potência 2. 2 elevado a qualquer expoente. Exclui. E pega o número que sobra e calcula o número de divisores desse número que sobrou aqui, que no caso é 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Para você calcular a quantidade de divisores desse número, tu vai pegar 2 mais 1 e vai multiplicar por 1 mais 1. Essa quantidade aqui é a quantidade de divisores ímpares ou não pares. No caso aqui é 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. E 6 você encontra aqui na letra A. Então, para calcular a quantidade de divisores ímpares, você exclui a potência 2. Agora, se o problema pedisse qual é a quantidade de divisores pares, pode acontecer isso. Quantidade de divisores pares. Para você calcular a quantidade de divisores pares, você faz assim, ó, número de divisores pares positivos, tá? Estou trabalhando com os positivos. Se quiser os negativos, aí tu acha a quantidade de positivos e dobra. Quantidade de divisores pares de 360. Tem duas maneiras de você descobrir isso. É só você calcular o total e tirar quantos são ímpares. Aí você subtrai 24 menos 6, dá 18. 18 é a quantidade de divisores pares. Porém, tem uma outra maneira também. Você vai pegar a potência 2, 2 ao cubo, e vai diminuir um expoente ali. Você vai tirar uma base 2. De 3, você perde uma, fica 2. A quantidade de divisores pares, você vai calcular do número 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Ou seja, dessa potência 2, você diminui 1 do expoente e você vai chegar, então, na potência 2 ao quadrado. Bom, a quantidade de divisores desse número é a quantidade de divisores pares, que a gente viu que é 18, né? Porque 24 menos 6 dá 18. Então, ficaria assim, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, a gente tem 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 mais 6, 24. Então, é isso, tá? Para calcular a quantidade de divisores ímpares, tira a potência 2. Tira. E calcula a quantidade de divisores do número que vai sobrar. Para calcular a quantidade de divisores pares, tu pode calcular todos e tirar os ímpares. Tu vai descobrir os pares. Ou, tu pega a potência 2, tira uma potência 2, ou seja, diminui uma unidade do expoente, trabalha com o número que sobra, calcula quantos divisores tem aqui e tu vai descobrir, então, a quantidade de divisores pares. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau!